o seu tema ou o que tem em torno deste mesmo tema. O doutor tem a palavra e muito obrigado. Senhor Procurador-Geral da República de São Tomé, os excelentíssimos juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e do Conselho Constitucional de Moçambique, excelentíssimos senhores Presidente do Conselho Científico e Subdiretor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, aos prezados colegas de painel, as autoridades e personalidades políticas, judiciais, académicas, diplomáticas, militares aqui presentes, ao senhor representante da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe, a todos os colegas, portanto, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, aproveitava este momento inicial para, penhoradamente e sentidamente honrado pela distinção, agradecer o convite que me foi formulado pelo Sr. Professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, em nome do IDILP e do SEDIS, para participar deste fórum único e incontornável do direito de língua portuguesa e agradecer ao Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e à organização o acolhimento que nos foi reservado nestas ilhas maravilhosas. Levando a sério a orientação da organização de enquadrar a minha intervenção debaixo do chapéu temático da cooperação e do conflito entre o direito internacional e o direito constitucional, entendi apresentar a esta augusta plateia de especialistas algumas considerações muito embrionárias sobre a propalada manifestação de amizade constitucional para com o direito internacional, tomando como base a experiência cabo-verdiana. O propósito será, minhas senhoras e meus senhores, meramente enunciativo, quase em jeito programático, portanto terá muito pouco de prescritivo e sequer de interpretativo, objetivos que ficam eventualmente para futura oportunidade. Caros colegas, a República de Cabo Verde, como tantos outros Estados lusófonos, na senda do que tem sido classificado pela jurisprudência e doutrinas germânicas, é apontado por alguns constitucionalistas pátrios e outros que se interessam pelo direito constitucional cabo-verdiano como manifestando uma amizade, quiçá profunda, para com o direito internacional, portanto, do conceito germânico do Völkerrechtsfreundlichkeit. Nada mais natural, aliás, para um país pragmático na sua política externa, tendo consciência das suas limitações enquanto microestado, com reduzido poder militar, económico e político, e de uma nação que integra, em razão do modo da sua Constituição, o cosmopolitismo como elemento identitário. A relação de proximidade seria o reflexo da assunção pela Lei Fundamental das Ilhas de uma complementaridade. A relação de proximidade seria o reflexo da assunção pela Lei Fundamental das Ilhas de uma complementaridade entre o direito internacional e o direito constitucional, pelo menos a partir da perspectiva interna, o que naturalmente satisfaria plenamente o sistema jurídico global. Esta seria, pois, a conclusão natural de uma primeira leitura e, se quiséssemos circunscrevermos a apresentar uma visão mais positiva, otimista e quase apologética do direito e das relações das suas duas dimensões essenciais, a internacional e a constitucional. Esta caracterização não deixa de ser, pelo menos parcialmente correta, porém é de algum modo exagerada, a menos que seja devidamente pontuada, atendendo à contradição essencial entre a enunciação da supremacia constitucional do artigo 3º da Constituição de Cabo Verde, de acordo com o qual o artigo Estado subordina-se à Constituição e conforme o qual as leis e os demais atos do Estado, poder local e dos entes públicos em geral, só serão válidos se forem conformes com a Constituição. E aquilo que, por outro lado, decorre do artigo 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados entre Estados, de 1969, que estabelece que, cito, uma parte não pode invocar as disposições do seu direito interno para justificar o incumprimento de um tratado. No final das contas, isso pode levar ao surgimento de divergências entre as duas dimensões normativo-públicas. A maior parte delas não são apanágio da realidade cabo-verdiana, mas muito mais generalizada, já tendo sido vivenciada em outras paragens, nomeadamente do espaço lusófono, e sendo possibilidade permanente para qualquer ordenamento constitucional. É fato que esta relação, no caso de Cabo Verde, é mais marcada pela complementariedade pelo conflito e reforçada por uma relação bivetorial. Porém, como todas as amizades, tem os seus desafios, tem os seus limites e é marcada pelos seus constrangimentos. A fronteira entre comportamentos que são incentivados e atitudes que são tidas por inaceitáveis é muito ténue e volátil, dependendo de uma dialética em que qualquer dos amigos, o direito internacional e o direito cabo-verdiano neste caso, poderão dar passos em falso e estragar a promissora e inevitável relação.
Começo então por tentar apresentar um quadro aqui, dialético entre elementos que sublinham a amizade constitucional do direito cabo-verdiano para com o direito internacional e, por outro lado, eventuais situações de possível tensão entre um e outro. Então, prosseguindo, não existem dúvidas que traços da amizade para com o direito internacional impregnam o texto constitucional cabo-verdiano, como de resto de quase todas as constituições lusófonas, com maior ou menor extensão. Já relativamente ao enquadramento princípio-lógico, é evidência disso a concepção constitucional da ordem internacional, marcada por um forte idealismo consagrado, por exemplo, pela visão e objetivos que lhe estão associados e que são assumidos pelo parágrafo 3º do artigo 11º da Constituição de Cabo Verde, de acordo com o qual, cito, o Estado de Cabo Verde preconiza a abolição de todas as formas de dominação, opressão e agressão, o desarmamento e a solução pacífica dos conflitos, bem como a criação de uma ordem internacional justa e capaz de assegurar a paz e a amizade entre os povos. Ademais, são igualmente manifestações inequívocas dessa amizade a inserção de um princípio do respeito pelo direito internacional, no artigo 11º, número 1 da Constituição. Também a posição hierárquica que se reserva às normas internacionais, número 4 do artigo 12º da Constituição. A existência de cláusulas de abertura normativas, que no nosso caso Cabo Verde são duas, curiosamente. Não só o artigo 17, que é o mais citado, o número 1, mas também o número 2 do artigo 29 consagra outra cláusula de abertura, neste caso para a recepção de liberdades fundamentais. E, para além disso, portanto, ainda a considerar a regra da interpretação, ou a orientação de interpretação conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a consideração no artigo 210, número 2 da Constituição, de que os tribunais internacionais são também considerados tribunais cabo-verdianos. Também é uma solução particularmente interessante e que reforça esta ideia da amizade. Seguro ainda é que esta amizade não é só formal, ela tem sido vivida pelas autoridades de Cabo Verde e outros atores institucionais sempre de boa fé e com muito boa vontade. Regra geral, Cabo Verde mostra-se sempre disponível a vincular-se a mais um tratado e não raras vezes em anunciar medidas legislativas internas necessárias para implementar mais uma obrigação internacional como imperativo nacional. Ou também, portanto, em tornar-se membro de mais uma organização internacional pelo simples desejo de pertença. Por outro lado, no entanto, não deixa de ser verdade que não faz de modo incondicional e nem se anula perante o direito internacional, desde logo porque, como regra, a posição das normas internacionais é deixada, como tem sido usual ao longo da história e no direito comparado, numa posição infraconstitucional. Além disso, estão sujeitas à fiscalização de constitucionalidade, o que estabelece, do ponto de vista simbólico e prático, que o critério da aceitação de normas internacionais, como de resto sublinhou o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé, ainda é estabelecido pela Constituição, a qual, no caso concreto, não renuncia à sua natural supremacia. O fato é que isto pode ser um problema para o direito internacional, que por vezes também não aceita nada menos do que a capitulação, dando origem a tensões potenciais entre os dois ordenamentos jurídicos, que se espraiam por todas as principais áreas do direito constitucional internacional, nomeadamente no que se refere, primeiro, ao tratamento das normas internacionais no ordenamento jurídico interno, no que diz respeito, em segundo lugar, à regulação constitucional do uso externo da força e, espantosamente, no concernente ao próprio sistema de proteção de direitos. É o que veremos sumariamente em seguida a partir destas três dimensões. Primeiro, então, em relação, portanto, ao tratamento constitucional da norma internacional. A Constituição de Cabo Verde estabelece regimes específicos para receber normas internacionais que abrangem explicitamente as normas costumeiras, imperativas e comuns, convencionais e atos normativos de organizações supranacionais, e inseriu, mais recentemente, uma norma na última revisão para permitir a adesão ao Estatuto de Roma, criando concomitantemente as condições para a recepção das normas desse instrumento internacional com um regime especial, portanto, o número 8 do artigo 11 da Constituição. É certo que, por vezes, falo de forma, digamos, pouco cuidada, sem atender a algumas minúcias linguísticas e ponderar todas as circunstâncias, como, por exemplo, ao criar um problema hermenêutico, se calhar desnecessário no tocante à interpretação da extensão da expressão supranacional do número 3 do artigo 12 da Constituição. Ou também a optar por utilizar o termo direito internacional geral no número 1 do artigo 12 da Constituição, que pelo menos explicitamente não abrange o direito costumeiro especial,
ou, além disso, por se ter esquecido, na senda do que fez com as restantes fontes do direito internacional, de estabelecer um regime de recepção de atos jurídicos unilaterais. Porém, malgrado um ou outro precalço que nem sequer é exclusivo do nosso direito, tem demonstrado uma grande abertura para se acomodar pelos motivos já invocados às exigências do direito internacional. A questão a saber é se isto é suficiente para ultrapassar todas as situações de conflito intersistémico, e a resposta tem que ser negativa, a menos que o legislador constituinte cabo-verdiano estivesse disposto a conceder um estatuto supraconstitucional às normas internacionais, fazendo subir, como regra, 2 degraus na pirâmide kelseniana, pelo menos em relação àquilo que ocupa atualmente. No entanto, sendo um desiderato nobre, não parece que existam razões suficientes na atualidade para que isso aconteça, tendo em vista que a tal ordem internacional justa preconizada pelo legislador no artigo 11 ainda está longe de se materializar. Primeiro, porque materialmente deve considerar-se que o direito internacional não é só um instrumento civilizatório e de humanização, mas também que, particularmente ao nível bilateral, pode ser utilizado como meio para a promoção de interesses específicos de um Estado que muitas vezes se efetiva num quadro negocial assimétrico e em que ele, pura e simplesmente, consegue impor a sua vontade. Segundo, porque um outro regime seria difícil, pelo menos como fórmula geral, em relação àquilo que Cabo Verde tem hoje, não é? Pelo menos como fórmula geral, em razão do seu impacto sobre o princípio da soberania e sobre o princípio democrático. Isto pelo simples motivo de que, enquanto que um Estado só assume obrigações convencionais e por via de atos jurídicos unilaterais, caso o pretende efetivamente, depois de ponderar prós e contras, de considerar os seus diversos interesses e o impacto concreto sobre o seu ordenamento jurídico, principalmente sobre a sua Constituição, e pode efetivamente ponderar atribuir um estatuto reforçado a essas normas, o mesmo pode não acontecer com as provenientes de outras fontes. No caso concreto, das normas costumeiras, em que na realidade o controle é possível teoricamente, mas na prática inviável, principalmente para Estados novos, como muitos dos lusófonos, que quando nasceram se obrigaram automaticamente ao corpo de normas costumeiras pré-existentes e que, como Cabo Verde, não conseguem acompanhar todas as interações internacionais e não têm capacidade para assumir efetivamente um estatuto de objetor persistente que impedisse a aplicação, portanto, de normas eventualmente criadas assim. No concernente a outra fonte, aos atos normativos das organizações internacionais, Cabo Verde, sendo membro das Nações Unidas, da União Africana e da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, todas as organizações que neste momento possuem poderes normativos e executivos em matéria de manutenção da paz e segurança e não tendo estatuto suficiente para bloquear as decisões que tomam potencialmente por maioria, estaria sujeito a essas normas mesmo contra a sua vontade. Todavia, num caso e no outro, ao limitar-se a garantir as condições para a sua incorporação interna, mas mantendo a sua posição hierárquica infraconstitucional, deixa presentes as condições de haver choques com normas imperativas de direito internacional, com decisões do Conselho de Segurança adotadas com fulcro no capítulo 7º, instituindo, por exemplo, medidas de combate ao terrorismo, deveres de cooperação com tribunais internacionais penais que cria, ou ainda a obrigação de implementação de sanções económicas a terceiros Estados, por um lado, e por outro lado com os atos normativos ou executivos do direito regional africano ou oeste-africano, portanto, do qual também faz parte. Relativamente ao direito público externo de guerra, os casos de conflito intersistémico teriam a ver com situações em que o direito internacional da segurança, pelo menos interpretado numa perspectiva clássica, limita o recurso unilateral à força militar à legítima defesa prevista tanto pelo artigo 51 da Carta das Nações Unidas como pelo direito internacional costumeiro, paralelo aplicável nos termos, por exemplo, do caso Nicarágua do Tribunal Internacional de Justiça de 1986. Porém, do ponto de vista constitucional, um Estado não só pode estabelecer outras bases de legitimação, explícitas ou implícitas do uso internacional da força, como também tem certos deveres constitucionais de defesa de interesses nacionais que podem levar à confrontação com o direito internacional, à medida em que podem apelar, por exemplo, a formas menos clássicas de legítima defesa, por exemplo, por antecipação, ao uso da força para proteger nacionais em risco no estrangeiro sem consentimento do Estado territorial, ou até, como se tem discutido recentemente, a organizar o abate seletivo de inimigos públicos.
Por exemplo, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, há coisa de 2 meses, foi ao Parlamento dizer que isto seria lícito à luz da Constituição não escrita da Grã-Bretanha, se presentes certas condições, portanto, de legitimação. Não será, naturalmente, uma preocupação premente de Cabo Verde, que não tem capacidade militar para tanto, mas academicamente e do ponto de vista do direito comparado, é uma possibilidade de conflito. Em seguida, mesmo numa matéria em que o direito internacional tem mostrado um papel civilizatório inequívoco, a proteção de direitos, pode haver margem para tensões com o direito interno. Isto acontece tanto por defeitos na capacidade de intervenção do direito internacional, como quando ele é excessivamente impositivo. Do ponto de vista de um Estado como Cabo Verde, que integra um catálogo amplo de direitos na sua Constituição, na maior parte dos casos a amplitude da proteção interna é muito maior, ou pelo menos idêntica. Até porque o esquema é ainda completado por níveis bastante razoáveis de eficácia no caso concreto. E a intensidade da proteção internacional, mesmo a regional, costuma ser mais forte do que a universal, é quase sempre menos intensa do que aquela que é garantida pelo direito interno cabo-verdiano. Por conseguinte, do ponto de vista dos tratados e, quando aplicável, do direito internacional costumeiro, com raras exceções poderá haver diferenças assinaláveis, portanto, que leve à utilização, pelo menos extensa, das normas de proteção de direitos previstas pelo direito internacional pelo sistema cabo-verdiano de direitos fundamentais. Em princípio, claro, isto não cria problemas de monta, tomando em consideração, do ponto de vista dos direitos, quando muito é necessário proceder a alguns ajustes, na maior parte dos casos. Utilização da cláusula de abertura, portanto, a amplificação do sistema por via da revisão constitucional, etc, etc. Agora, o Sistema Internacional de Proteção de Direitos não inclui só direitos, mas também outras figuras, nomeadamente mandados de incriminação. No caso africano, para além disso, como forma de se preservar alguns traços regionais, ainda estão previstos direitos dos povos, portanto, uma entidade coletiva, aqui uma posição jurídica não subjetivada, portanto, e deveres individuais fundamentais na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Embora, portanto, verdade seja dita, estes traços mais regionais estejam a ser suavizados nos últimos instrumentos de proteção de grupos vulneráveis, nomeadamente mulheres, crianças, deslocados internos, etc. Estas outras figuras, portanto, podem conflituar com certos princípios e regras constitucionais de direitos fundamentais, nomeadamente os direitos dos povos, deveres fundamentais previstos na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Não é? Embora, portanto, aqui deve-se dizer que há meios de harmonização, nomeadamente, portanto, o apelo ao princípio de respeito pelo direito internacional, portanto, e outros mecanismos que já foram, portanto, mencionados nesta apresentação, mas que, na minha opinião, servem, portanto, para minorar o problema, mas não conseguem ultrapassá-lo em todas as situações que se pode, portanto, levantar de eventual conflito entre o Sistema Internacional de Proteção de Direitos e o Sistema de Direitos Fundamentais que se encontra na Constituição de Cabo Verde de 1992. Agora, o verdadeiro desafio, portanto, vem por outro motivo, na minha opinião. Porque a questão vai mais além e inclui na discussão tribunais regionais de proteção de direitos, aos quais muitos Estados estão ou poderão estar associados. Cabo Verde, potencialmente, ao Tribunal de Justiça da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Há uma discussão se, neste momento, tem jurisdição ou não sobre Cabo Verde, por via da interpretação, portanto, de um protocolo que procedeu à revisão do outro protocolo que instituiu o Tribunal de Justiça da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, mas ainda não houve nenhum teste específico que levasse o Tribunal a decidir sobre a sua própria competência em relação a Cabo Verde, não é? Porque Cabo Verde não se vinculou formalmente ao tratado, Cabo Verde também, portanto, sequer assinou o tratado, portanto, aqui os deveres previstos pelo artigo 18 da Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados não seriam aplicáveis, portanto, mas há quem, dentro do corpo de juízes do Tribunal, tenha a interpretação de que qualquer Estado que faça parte da CDO, por via do Tratado da Abuja, portanto, também automaticamente está submetido à jurisdição do Tribunal, que seria, portanto, uma leitura bastante discutível no mínimo, não é? Em todo o caso, portanto, há quem tenha esta ideia, não sei qual seria a decisão, portanto, do Tribunal, atendendo aquilo que se tem feito, portanto, em Abuja, relativamente a um caso concreto que fosse levado, portanto, a envolver Cabo Verde. Para além disso, também Cabo Verde, evidentemente, pode-se vincular ao protocolo que criou o Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos, portanto, que
está em vigor, ou então aquele que vai transformá-lo no Tribunal de Justiça e de Direitos Humanos da União Africana. Okay? Portanto, há esta situação e quase todos os outros Estados lusófonos estão ligados, por exemplo, ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, à Corte Interamericana de Direitos Humanos e também às instituições regionais em potência. A questão, minhas senhoras e meus senhores, é sempre de pormenores e de limites, pois o papel destes tribunais é inquestionavelmente positivo. Atendendo a este histórico e às potencialidades desses tribunais, o legislador constituinte cabo-verdiano não titubeou ao nacionalizar os tribunais internacionais por via do tal artigo 210, número 2 da Constituição. No entanto, tudo isto pode também não ser suficiente para o sistema internacional. Para além de receber um canal de comunicação institucional com ordenamento cabo-verdiano, o direito internacional pode querer ir além e aproveitar a via para projetar concepções mais substantivas sobre o núcleo de direitos que um Estado deve garantir à luz de um tratado e da sua Constituição. Há, assim, sempre um risco para a própria democracia interna e para valores nacionais se tais órgãos judiciários internacionais começam a engajar-se em ativismo judicial, tentando impor as suas próprias concepções aos Estados de forma abusiva e pouco razoável. Nesta matéria, por exemplo, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos tem, malgrado, sublinhe-se, o papel civilizador do ponto de vista da definição de padrões básicos de tratamento de pessoas em Estados com reduzido nível de obediência aos direitos do homem ou que mantêm zonas sombrias em que a luz protetora do direito tem dificuldades em incidir e da extraordinária relevância no desenvolvimento dogmático dos direitos, tem umas quantas vezes exagerado em certas decisões. Por exemplo, estive agora a ler ontem o acórdão Winter and Others versus United Kingdom, portanto, Winter e outros contra a Grã-Bretanha, que considerou que uma lei britânica que não permitia a concessão de liberdade condicional a pessoas condenadas a pena de prisão perpétua pela prática de crimes hediondos violava um suposto direito à esperança, que não se encontra na Convenção Europeia, convenientemente deduzido do princípio da dignidade da pessoa humana, levando designadamente a Grã-Bretanha a debater intensamente a possibilidade, portanto, de sair da Convenção. Agora, os tribunais africanos também caminham no mesmo sentido, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça da CEDEAO e o próprio Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos. Neste caso, por exemplo, a interpretação feita pela Corte de Abuja, o Tribunal de Justiça da CEDEAO, é de que o tribunal não está sujeito, ao contrário de quase todos os outros tribunais, a um princípio do esgotamento das vias internas de recurso. Designadamente no famoso acórdão Quarau, portanto, sobre a escravatura no Níger, portanto, sublinhou esta interpretação. Ou agora a decisão recente do Tribunal Africano de Direitos Humanos e dos Povos, em caso contra a Tanzânia, chamado Tanganyika Law Society e Christopher Mtilika versus Tanzânia, que determinou que a impossibilidade, perante a lei eleitoral desse país, da Tanzânia, se apresentarem candidaturas independentes a eleições municipais, violava cláusulas a enunciar direitos políticos previstos na Carta Africana. Portanto, em qualquer caso, independentemente do mérito em si da interpretação, não há muitas vezes qualquer respaldo, portanto, no texto dos tratados para este tipo de interpretação. E, portanto, em qualquer dos casos, portanto, esse tipo de desenvolvimento é sempre potencialmente desafiador para os ordenamentos jurídicos internos, mesmo quando bem intencionados. Para finalizar, minhas senhoras e meus senhores, portanto, pronunciando-me sobre o futuro das relações entre o direito internacional e o direito interno, entendo que continuará a ser simultaneamente de complementariedade e de conflito. Em certa medida, esta é a natureza de qualquer questão que envolva realidades distintas. De um ponto de vista teórico, como já é sabido por internacionalistas, constitucionalistas e publicistas em geral, esta discussão não deixa de relacionar-se com a que tem sido travada, com consequências concretas para os modelos de recepção de normas internacionais, entre os defensores mais radicais do dualismo das relações entre as duas ordens e os adeptos do monismo total. No entanto, tal como muito do que há de concreto no direito constitucional tende para o equilíbrio, da mesma forma, esta dicotomia de afastamento total e de ligação integral é superada por uma ligação parcial, condicional e dinâmica, já advogada por versões mais moderadas do monismo, no quadro de relações marcadas pelo pluralismo. Considerando os riscos, se pressupostos de controle e de identidade axiológica não estiverem presentes, ou se o Estado não tiver confiança no acompanhamento que pode exercer sobre o processo costumeiro
ou em relação a um direito administrativo global de organizações internacionais, burocratizadas, tecnificadas e não raras vezes capturadas por interesses particulares, o futuro dessas relações manter-se-á por muito tempo a vagar entre a assunção plena de um cosmopolitismo constitucional e a consideração inevitável de um nacionalismo constitucional aliado às teorias liberal, democrática ou republicana, que lhe conferem legitimidade, portanto, e cuja manifestação efetiva ainda só pode ser interna. Associa-se ainda um realismo constitucional que leva a que, na atualidade, se tenha que ter presente o fado das relações internacionais, a sua anarquia relativa e a influência do fator poder sobre o próprio direito internacional. Palavras positivas como cosmopolitismo e internacionalismo são, pela sua natureza, apelativas, mas se não forem analisadas e ponderadas, podem ser enganadoras, tal como as amizades o podem ser. É suficiente analisar uma proposta de cosmopolitismo atual, a criação do califado sem fronteiras, sem nações e debaixo de uma única religião propugnada pelo Estado Islâmico, para se chegar à conclusão de que nem todo cosmopolitismo é positivo, particularmente quando for imperialista, interventivo ou pretender, ainda que movido por uma boa vontade e boas intenções, de forma desproporcional, unificar povos, nações e culturas sob regras jurídicas e entendimentos uniformes, não legitimados pelos respectivos povos. Um direito internacional assente nestas bases, anulador da personalidade constitucional nacional, de certo não seria um bom amigo. No entanto, aquele que de forma moderada e respeitadora dos valores fundamentais internos pretende entrar no convívio do direito, neste caso cabo-verdiano, de certo continuará a ser hospitaleiramente recebido, provavelmente a partir de procedimentos internos cada vez mais aperfeiçoados e abrangentes, permitindo que de parte a parte a amizade seja fomentada em bases cada vez mais saudáveis e garantida a complementariedade possível que pode existir entre dois entes diferentes, mas no fundo unidos, na maior parte das vezes, por propósitos comuns. Muito obrigado.